Saudações, então vamos dar continuação, né, à introdução à química orgânica e agora aqui a parte 2. Nessa parte 2 a gente vai conhecer o benzeno, certo? Entender o que é essa substância, os compostos aromáticos, né, e a fórmula, entender algumas formas de representar, né, as fórmulas, seja ela na forma estrutural ou na forma simplificada, tá? E não necessariamente seguindo aquela ordem que eu falei, então a gente vai começar entendendo aqui o que são essas fórmulas estruturais simplificadas, né? Então, aqui a gente tem o éter dietílico, né? Então, aqui a representação está na forma estrutural, né? Então, você tem aqui, ó, a forma estrutural, ela representa só as ligações que são formadas. Então, por exemplo, o oxigênio ele tem 6 elétrons. Dois elétrons estão fazendo ligações aqui, ó. Um tá fazendo parte desse compartilhamento e o outro elétron aqui. Então você teria, por exemplo, um par de elétrons sobrando, né? Dois pares. Só que eles não são representados aqui nessa estrutura, né? Porque na fórmula estrutural, esses elétrons que estão sobrando não são apresentados. Então é só apresentado o que? A ligação. Só que quando a gente vai trabalhar com compostos orgânicos, ficaria bem complicado todo momento a gente trabalhar com essa fórmula estrutural, né? Sempre representada dessa maneira. Então, a simplificação vem para facilitar, né? Então, em vez de a gente representar como CHH, né? Essa ligação aqui que tem C com 3H, então você fica CH3 ou H3C, tá? E aí, ó, C, o H de cima com H de baixo ligado a esse carbono vai ficar CH2. O oxigênio veio aqui no meio, ele ainda está representado aqui pela ligação. Aí de novo aqui, ó, CH2 e na extremidade você vai ter o quê? O CH3. Ou a diferença é só que aqui no começo, em vez de representar CH3, né, essa ligação, só para entender, ela não está sendo feita com o hidrogênio, porque o hidrogênio só faz uma ligação. Então, ó, é uma ligação carbono-carbono, certo? Então, quando vier aqui assim, entenda que esse carbono ele está ligando ao quê? A esse outro carbono, tá? E depois de um tempo você vai acabar entendendo, né, que o que significa e quem está ligado a quem, porque é sempre lembrando que o carbono está ligado ao quê? Vai fazer 4 ligações, então o hidrogênio só faz uma, então jamais esse hidrogênio ia estar o quê? Esse hidrogênio aqui de cima, no caso, que é o mesmo hidrogênio de baixo, mas o que eu estou querendo dizer é que esse hidrogênio não é que está ligado ao carbono, né? Então esse hidrogênio ele faz parte, ele está sendo ligado a esse carbono aqui, então esses três hidrogênios fazem parte desse conjunto aqui, que é o CH3, que são os hidrogênios ligados, ó, ligados a esse carbono. Então, existem essas duas maneiras e outra forma de representar é que a gente tem a forma estrutural, que a gente já está simplificando, em vez de representar essa estrutura, a gente já representa mais simplificado, mas aí aqui ainda está sendo mostrado que há uma ligação. Só que existe a forma que ainda é mais simplificada, em que você retira todas esses tracinhos que representam as ligações. Então fica CH3 junto de CH2 junto com O e assim por diante, fica todo dessa maneira. Então, nessa fase aqui, significa que você já precisa compreender que o carbono, né, não precisa dizer que esse carbono está fazendo uma ligação simples com esse carbono. Por quê? Porque nessa estrutura, se você tem CH3, já significa. Desculpa, deixa eu apagar aqui para ver melhor. Então, nessa parte aqui, ó, CH3, se você tem 3 hidrogênios, já significa que o carbono ele fez 3 ligações, que só vai sobrar uma. Então, por eliminação aqui, você já... não, então esse carbono aqui, ele não fez uma ligação dupla. Aqui não tem como ele fazer, porque esse carbono só fez o quê? Uma ligação simples. Então, ele aqui, né, no máximo, vai estar fazendo outra ligação com oxigênio. No mínimo, quer dizer. Porém, o que é que está acontecendo? Aqui está mostrando que esse carbono tem 2 hidrogênios ligados. Então, ele realmente fez só uma ligação simples, porque as duas outras ligações foi o quê? Com o hidrogênio. E assim por diante. Então, o oxigênio, depois ele está ligado ao CH2. O oxigênio só faz 2 ligações. Então, a outra ligação ele está fazendo com carbono.
E veja que tem outro carbono na frente aqui, então ele deve ter outra ligação. Mas como apareceram 2 hidrogênios aqui, então, se tivesse apenas aparecido um hidrogênio, se tivesse apenas um hidrogênio, significava que ele estava fazendo o quê? Ó? 1, 2, 3. Está faltando uma ligação. Com o oxigênio ele não dá para fazer, que já fez 2. O hidrogênio também não, então ele só teria feito com quem? Com carbono, né? Mas não é o caso dessa estrutura. Mas o que eu estou mostrando para vocês é que depois não vai vir mais avisando quais são as ligações, né? E aí você vai ter que começar a fazer esse joguinho, né? De trazer dessa estrutura para essa daqui. Mas sempre observando quantas ligações cada elemento faz, né? E aí por eliminação você vai chegando a essa estrutura aqui. Então aqui, por exemplo, a gente vai ter outra forma de representação, que é o de traços, né? Então aqui, por exemplo, você tem carbono. Esse carbono está fazendo 4 ligações, ó, 2 aqui, uma com esse carbono, uma com outro, e com 2 com hidrogênio. A mesma coisa esse carbono e a mesma coisa esse carbono. E aí você tem um triângulo. Porque o triângulo, sendo mais direto, ele sempre vai representar os carbonos. Então, cada vértice desse aqui é um carbono. E aí você não representa as substâncias que estão ligadas a ele, por exemplo, os hidrogênios, né? Então, ó, cada traço representa uma ligação, então aqui está uma ligação simples, então é um traço. Se fosse uma ligação dupla aqui, você colocaria 2 traços, então ficaria dessa maneira, se fosse uma ligação dupla, né? Ficou legal aqui, mas, por exemplo, ficaria assim, tá? E aí, ó, o número de hidrogênios é deduzido por quem lê, exatamente. Então, se você tem um carbono aqui, ó, e ele fez uma ligação simples e outra assim. Então esse carbono já fez quantas ligações? 2. Então só sobra 2, que é uma com cada hidrogênio. A gente vai ver outros exemplos. Então aqui você tem, ó, eu só olho para o carbono. Então carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas veja que aqui tem uma ligação dupla e uma ligação dupla. Então fica dessa maneira aqui, ó. E aí você tem OH. Então eu não preciso fazer o traço se eu não quiser. Mas aqui ele fez OH, ele fez um traço da ligação simples e colocou o OH. Na verdade, até isso aqui precisa, né? Porque senão vai ficar juntinho aqui, não é comum. Então, saindo aqui da estrutura, quando vai fazer a ligação para outro elemento, a gente acaba colocando. Então aqui hidrogênio ele não vai entrar, ele não vai, quer dizer, não vai ser representado. Então esses hidrogênios acabam não sendo representado. Quer dizer, aqui até acaba sendo representado, né? Se não quisesse representar, também não teria representado. Aqui você poderia ter feito outra estrutura. Mas aqui, ó, ele escolheu, em vez de fazer o de traços, certo? Ele acabou fazendo a forma simplificada. Mas outra maneira de representar poderia ser dessa maneira aqui. A gente vai fazer aqui, ó, de novo a estrutura do benzeno. Aí aqui vem ó, CH3, que aqui esse pedaço não ficou com estrutura de traços. Ele fez o que? A estrutura simplificada, tá? Ó, ele fez ó, em vez de representar assim, ele pegou isso aqui tudo, chamou de CH3. Aí aqui em cima OH. E aqui embaixo ele também fez a forma simplificada. Mas ele também poderia ter feito a forma de traço. Como seria a forma de traço? Ó, cada carbono ele é o vértice. Então aqui ele vem até o carbono, então ficaria dessa maneira, né? E depois dessa maneira. E ó, porque aqui é o carbono que está aqui. Esse outro carbono está aqui. E aí apareceu mais um carbono. Então você tem, ó. Só que esse carbono está ligado a esse de forma o quê? Dupla. Certo? Então, essa seria outra maneira de você representar essa estrutura. Então, aqui seria por traços e aqui ele não fez por traços, ele fez a sua forma simplificada. Então, aqui são mais exemplos de como representar de forma por traços. Então, aqui, ó, aquela mesma substância ali do início, que a gente aprendeu a fazer uma primeira simplificação, mas ainda aparecendo as ligações, a gente tirou as ligações e ficou aqui, ó, dessa forma mais simplificada. Outra maneira de ser mais simplificado é fazendo
a forma de traços. Então, veja que cada carbono desse aqui, ó, então esse carbono está aqui, esse carbono está aqui, ó, são 2 carbonos. E aí depois vem uma ligação para o oxigênio. Então, basicamente ele fez isso, colocou o oxigênio, isso e isso. Então, isso aqui é uma ligação com esse carbono e aqui é uma ligação com o outro carbono. E assim por diante. Então, cada vértice você vai ter o quê? Um carbono. Aqui perceba que tem a mesma quantidade, ó. 2, 2. Desse lado do oxigênio, você tem 2 e desse lado do oxigênio tem 2. Qual é a diferença? Se vocês analisarem, aqui você tem uma ligação simples e aqui você tem uma ligação dupla. Então, essa estrutura é bem parecida com essa. Só o que é que muda aqui? É que entre esse carbono e esse aqui, ó, aqui tem um carbono e aqui tem outro, só que tem uma ligação o quê? Dupla. Aqui outra vez, ó, diferente daqui que estava usando parte simplificada, que é comum, aqui ele vai fazer todinho, ó, carbono, 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 são 6 carbonos, ó, 6. Então aqui tem um, ó, vou botar como referência esses dois aqui, ó. Aí depois você tem, ó, 2 aqui do lado, ó, 2 aqui do lado em cada vértice. A ligação dupla está aqui, a ligação dupla aqui, a ligação dupla aqui embaixo, ó, aqui também, aqui também. Só que aqui em cima ele resolveu fazer o quê? Não de forma simplificada, assim. Ele fez também na estrutura de traços. Então esse carbono faz uma ligação dupla com o oxigênio. Aí ele botou lá para cima o carbono. Vou botar cada vérticezinho desse aqui é um carbono. Lá em cima foi o carbono e dupla para um lado com oxigênio e uma simples com o outro com OH, né? Aqui do lado ele fez ó, o traço até para o oxigênio, mas é porque não é um carbono aqui não. Ele só botou o traço representando o que? A ligação. Então o oxigênio, está aqui o oxigênio. Só que esse oxigênio se liga a um carbono. E esse carbono está aqui. Se liga esse carbono, uma dupla de oxigênio, uma dupla com oxigênio. Aí depois você tem o que? CH3, né? Só que aí eu não preciso representar os hidrogênios. Só o carbono que está aqui. Então, essa é uma maneira de simplificar e que é bastante utilizado na química orgânica, tá? Então, aqui um exemplo, né? Ele fala que a cafeína é uma substância presente nas sementes de café. Ela age quando ingerida sobre o sistema nervoso, deixando a pessoa mais alerta. E é ótimo. Porém, é tóxica em altas doses. Sua fórmula estrutural é dada a seguir. Aí pergunta, ó, quantos átomos de hidrogênio estão presentes numa molécula de cafeína? Então, numa molécula, né? Então, quantos átomos de hidrogênio? A gente olhando para cá tem que entender onde é que aparece o hidrogênio, já que a gente tem uma fórmula de traços, né? Então, nessa fórmula de traços, vamos lá. Primeiro, olhando aqui para esse carbono, já tem 3 hidrogênios. Aqui você tem ó, o nitrogênio, que faz 3 ligações. Aí vem para cá, aí aqui tem um carbono. Isso aqui é um vértice, então tem um carbono. E aí você tem esse carbono fazendo 1, 2, 3, 4. Então não sobra espaço para fazer ligação com hidrogênio. Nitrogênio também, que é da família 5A, só faz 3 ligações. Então aqui 1, 2, 3. Esse carbono, 3 hidrogênios aqui já está aparecendo. Aí aqui no meio você tem, ó, nesse vértice aqui você tem um carbono. Só que aqui ele está fazendo uma dupla, simples e simples. Então não tem hidrogênio. Nitrogênio fazendo 3 de novo, ó. 1, 2, quer dizer, 2 com uma daqui 3. Aí, pronto, aqui nessa ponta tem um carbono que fez uma dupla e fez uma simples. Então, na conta que você tem aqui, você tem carbono com 1, 2, 3 ligações. Está faltando uma, que só pode ser o quê? Um hidrogênio. Nitrogênio, a gente tem uma para cima, uma para a direita e uma para a esquerda. Então já fez 3 aqui. 3 hidrogênios com esse carbono, já está ligado direto. Aí aqui, outro carbono que tem uma dupla, uma simples e outra simples. Então já fez 4. Aqui tem um carbono também, que fez dupla, simples para o lado, simples para o outro. Então já fez 4. Então a gente tem 3, 6, 9. E com esse daqui, né, que não estava sendo representado, mas a gente tem que fazer as continhas. Então você tem o quê? 10 hidrogênios. Aí aqui você tem um exemplo de... ele quer que você classifique essa cadeia carbônica, né? E aí, talvez esse exemplo tivesse
Não, é aqui mesmo que teria que vir, né? Então, vamos olhar primeiro para esse exemplo. Beleza, aqui é para classificar a cadeia, mas lá quando a gente fez os outros exemplos na parte 1, né, dessa aula, a gente tinha a cadeia, né, bem bonitinha, já representava as ligações e tudo mais, e aqui não está sendo representado. Então, como é que eu vou chegar para classificar essa cadeia, né? Por exemplo, se ela é aberta, se ela é normal, saturada, como é que eu vou fazer? Então, vamos desmembrar essa cadeia. Primeiro aqui, ele fala que tem um CH3, então tudo bem. CH3. Então esse carbono ele já fez 3 ligações. Ah, desculpa, aqui tem um 2. 3, deixa eu apagar. Então a gente tem o CH3. E esse carbono ele já fez 3 ligações, então só sobra uma. Correto? E aí, aqui fala que tem, ó, 4 hidrogênios. Né? Desculpa, 4 não, 4 grupos CH2. Então, como é que eu vou chegar a saber que eu tenho um grupo CH2, né? Aqui, sabe como eles estão dispostos. Então, aqui você tem, ó, inicialmente um grupo CH2, ou seja, esse carbono ele fez uma ligação, ele fez 2 ligações já com 2 hidrogênios, fez uma com esse carbono do lado, então está sobrando quantas ainda para ele? Falta ainda uma. Então, com quem mais ele está fazendo? Aqui está dizendo que existem 4 grupos CH2. Então você vai lá, 4 grupos CH2. Então vai ter outro CH2. Certo? E aí, olhando aqui para o restante, ainda está faltando o que? 4. Quer dizer, eu só coloquei 2, ainda está falando mais 2. E aí, nesse caso, eu vou colocar outro CH2, outro CH2. Porque no final das contas, se ele é CH2 é porque ele faz uma ligação de um lado e uma ligação do outro e as outras duas com hidrogênio. E a mesma coisa se repete. Então aqui está dizendo que eu tenho, ó, ele pegou isso daqui até aqui e simplificou dizendo que existem 4 grupos desse aqui, ó, CH2, CH2 4 vezes. E aí depois ele aparece com, ó, 2 grupos CH. Então você tem CH traço. Então entenda, CH2, aí eu vou colocar outro aqui, CH. Então perceba que eu já vou colocando uma ligação simples. Por que eu já vou colocando uma ligação simples? Porque na verdade, quando eu coloco a ligação simples, que é o mínimo que ele pode fazer, só que veja, ele fez uma ligação simples do lado, ó, ainda estou olhando para esse aqui. Ele fez uma ligação simples do lado, uma ligação simples do outro. E apenas fez uma ligação com um hidrogênio. Então significa que ele fez uma, duas, 3. Então está faltando uma ligação ainda. E perceber que esse outro fez uma, duas, 3. Ele também tá faltando uma ligação. Isso indica que, na verdade, os dois fizeram uma ligação dupla. Então você tem, na verdade, o quê? Uma, duas, 3 com hidrogênio. Uma, duas, 3 com hidrogênio. E aí repete o CH2, né? Esse aqui, ó. Depois vem de novo CH duas vezes, que é igual a esse aqui, ó, CH duas vezes, certo? Então, você tem CH duas vezes, né? Ó, duas vezes. E aí você tem o que? Tem hidrogênio, um hidrogênio, aí uma, duas ligações. Então, aqui tem 3. Esse outro, uma, duas, com o hidrogênio, 3 ligações. Então, novamente, ele tem o que, ó? Entre eles tem uma ligação dupla, porque aí ficaria duas ligações, esse carbono, duas, 3, 4 com hidrogênio. Esse carbono, duas, 3, 4 com hidrogênio. Aí aqui a gente chegou até aqui, né? E aí tem CH2 7 vezes, então eu vou colocar aqui para baixo, na verdade. Deixa eu ver se eu consigo. CH2, CH2, eu não tenho o que fazer aqui não. CH2, CH2, CH2. Então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. CH2 não tem o que fazer, né? Porque ó, esse carbono já tem duas ligações de um lado do outro e dois hidrogênios. E aí no final tem o COOH. E aí o que é que acontece? Você tem o carbono, aí tem um OH. Primeiro aqui que esse carbono ó, fez uma ligação.
Então ele pode fazer uma ligação com o oxigênio e com o hidrogênio. E aí fica esse carbono uma. Tá faltando duas. Então é o oxigênio que estava sobrando, né? Porque tem um oxigênio e um OH. Mas enfim, nesse ponto aqui, caso você não soubesse fazer, né? Não ia interessar agora, porque quando a gente vai classificar a cadeia, a gente só classifica olhando o que para os carbonos. Então, veja a diferença da simplificada e o espaço que a gente utilizaria para fazer o que? A cadeia sem ser simplificada. E perceba que aqui ainda está fazendo de uma maneira simplificada, né? Porque essa aqui é a muito simplificada, que a gente não representa as ligações. Aqui a gente está representando as ligações. E existe a outra forma que é o quê? Representando os carbonos e todas as suas ligações, né? Assim, ó. E ficaria uma estrutura ainda maior. Então, a gente acaba sendo mais rápido e facilitando o trabalho quando apresenta a sua forma simplificada, né? Pelo menos essa daqui, né? Pelo menos essa, na verdade. Se conseguir fazer essa, melhor ainda, né? Então, veja que essa aqui ainda ficou extensa. Então, essa parte aqui, ó, CH3 está aqui, aí CH2 quatro vezes está aqui, ó. Então, 4 vezes CH duas vezes que está aqui. Aí depois tem o CH2 de novo. Aí depois o que mais? CH duas vezes de novo, ó. Duas vezes. Aí depois tem o CH2, ó. Aqui até aqui 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois o COH. E agora a gente consegue classificar, porque tem um carbono no início e um carbono no final da cadeia, né? Ó, a cadeia vem aqui, ó, até aqui. Então, a cadeia aberta. Ó, veja que está tudo aberto. Então, era o que a gente já tinha visto. Então, pelo menos quando a gente foi fazendo essa estrutura aqui, a gente viu que ela ficou aberta e está de acordo com a resposta, que é aberta, né? Todas estão aqui dizendo que é aberta. Então, normal ou ramificado. Então, a gente vai vindo aqui, ó, né, nessa cadeia, vai seguindo o caminho aqui dos carbonos, carbonos, carbonos. Então, a gente só tem um primeiro carbono e o último carbono. Então, tem duas extremidades. Então, ela não é ramificada. Ela é normal. Saturada ou insaturada, né? Então, lembra que a questão de saturada é só ligações simples, insaturada basta que apareça uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos. Então a gente vem, ó, carbono, carbono simples, 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 mas quando a gente chega aqui entre esses dois carbonos, aparece uma ligação dupla. Então ela já é o quê? Insaturada. Então eu já vou excluir a letra A, que chamava de saturada. E agora heterogênea ou homogênea. Do mesmo jeito que se aparecer uma ligação dupla entre os carbonos, para ser chamada de heterogênea, tem que aparecer entre os carbonos um elemento que não seja carbono. Então aqui, carbono entre carbono, carbono entre carbono. Aqui vai seguindo sempre carbono entre carbono, carbono entre carbono. Aí quando você chega aqui, não, apareceu um oxigênio. Só que aqui não é, ó. Esse oxigênio ele não está entre carbonos. É um oxigênio que está fazendo ligação com hidrogênio. Esse aqui também não está entre carbonos. Então, você não tem um elemento diferente que não seja carbono. E esses hidrogênios eles não estão entre os carbonos. É porque você tem esse carbono, por exemplo, se ligando de forma simples ao da esquerda, de forma simples ao da direita. Esses dois hidrogênios eram para estar o quê? Um na parte de cima, abre aspas, parte de cima e parte de baixo, tá? Depois vocês vão ver estrutura. E aí você tem um carbono nessa posição e nessa posição. Então, na verdade, entre os carbonos não existe outro elemento, né? Só tem carbono, tá? Então, acaba que eu tenho uma estrutura homogênea. Então, seria o quê? Letra E. Continuando, a gente agora vai ver o que são compostos aromáticos, né? E entender o que é o benzeno. Então, o benzeno, certo? Você tem essa estrutura, né? Que são 6 carbonos. E você tem ligações duplas e simples alternadas. Então, dupla, simples e assim por diante. E acaba que só sobra para cada carbono fazer uma ligação com hidrogênio, porque ele já forma, por exemplo, esse carbono. Ele já tem uma ligação dupla e uma simples. Então, fazem o quê? Entre os carbonos, né? Então, tem 3 ligações. Ele já faz 2 com um carbono e uma com outro carbono. E aí só sobra uma ligação que ele faz com o hidrogênio. E aí a sua forma simplificada ou a forma de traços, né, como já havia dito, ó, você só representa os carbonos nos vértices e
ligação dupla ou simples. Ó. Então aqui é simples, ligação simples. Dupla, você bota um segundo traço, tá? Então, sua fórmula aqui é C6H6. Então, o carbono, ele tem o benzeno, ele tem duas estruturas, né? Então, você tem uma mistura dessas duas estruturas. Então, uma hora você tem nesse carbono uma ligação dupla e uma simples, ó, ele faz uma ligação dupla uma dupla com carbono 6 e uma simples com carbono 2, mas você pode ter uma estrutura em que o carbono 1, na verdade, está fazendo uma dupla com o 2 e uma simples com o 6, né? Então, como você tem uma mistura dessas duas formas, o que é que pode acontecer? Como você não vai saber diferenciar, a gente representa essas duas estruturas, né? Que seria aqui, ó, tem essa seta que ela fala, ó, as setas mostradas em azul, né? Aqui, esclarecem que as alterações na posição dos pares de elétrons convertem essa estrutura de ressonância na outra. Então, você pode ter essa estrutura com essa ligação dupla aqui nessa parte, de repente a ligação dupla que estava aqui, ela vem para cá, certo? E o que ele chama de ressonância. Então, você tem uma mistura dessas duas formas. Uma hora a ligação dupla vai estar aqui, outra hora a ligação dupla vai estar do outro lado aqui, tá? E aí, essa setinha aqui, ela representa que você tem uma mistura dessas duas estruturas, tá bom? Não um equilíbrio. Então, aqui, já que a gente tem essa ressonância, essa alteração dessas ligações, né? Uma hora está aqui, depois essa ligação vem para cá, depois essa ligação vem para cá e assim por diante. Então, a gente tem esse símbolo para representar essa ressonância. E, então, no caso, uma maneira mais simples é o quê? Em vez de representar essas duas estruturas, como eu tinha mostrado aqui, a gente coloca só o círculo, que representa o quê? Essa mudança das ligações. Tá? Então, o benzeno comumente é representado dessa maneira. E esse círculo aqui representa a ressonância que há entre as ligações, ou seja, a ligação dupla está aqui, depois vai estar nessa posição, depois está nessa posição, ou seja, sempre vai ter uma mistura dessas duas estruturas. E aí ele coloca aqui, ó, ressonância é o termo usado para descrever uma situação, né, no qual, sem mudar a posição dos átomos, perceba que os átomos continuam sempre nas mesmas posições, podemos escrever mais de uma fórmula estrutural diferente, como é o caso para essa estrutura e para essa estrutura. Você tem os átomos na mesma posição, e o que muda basicamente é o quê? Mudando apenas a posição de alguns elétrons. Então, o par de elétrons, você tem uma ligação dupla aqui e de repente essa ligação dupla está do outro lado, tá? Então, você tem essa estrutura. Então, para resumir, como é que a gente vai representar o benzeno? Normalmente dessa maneira aqui. Mas você precisa entender o que é. Cada vértice desse aqui significa um átomo de carbono. E esse círculo no seu interior significa o quê? Que há uma ressonância, ou seja, que as ligações estão mudando, né? E que você tem uma mistura das duas estruturas. Uma estrutura onde você tem essas ligações, né, dessa maneira, e você depois tem essa outra orientação das ligações, tá? E aí a gente pode classificar também essas cadeias, né? Então aí você tem o anel benzênico, forma de denominados compostos aromáticos, que subdividem. Então, no caso, aqui a questão dos aromáticos, né? É, houve um tempo que já foi. Esse termo era para realmente substâncias que tinham aroma. Então, hoje, do mesmo jeito que aquela classificação de Berzelius do que seriam compostos orgânicos, que são aqueles compostos que teriam uma força vital, que ele acreditava nisso, o Waller depois mostrou que na verdade não era bem assim, né? Que você poderia sintetizar essas substâncias, não necessariamente precisava vir de um ser vivo, tá? E você conseguia sintetizar. E aí aqui, o que é que a gente tem? Que compostos aromáticos, na verdade, não necessariamente estão relacionados a aroma. E que compostos aromáticos são o quê? São compostos que apresentam em sua estrutura o quê? Um anel de benzeno, certo? Então aqui você tem compostos aromáticos que ele chama de mononucleares ou mononucleados, ou seja, quando contém um único anel benzênico, né? Então aqui você tem, ó, um anel mononuclear e aqui também, ó, você tem esse anel e tem aqui uma ramificação, né? Um radical. E nesse caso, você tem ainda a presença aqui do anel benzênico, então você pode chamar de um composto aromático. Só que ele é mononuclear porque só tem um anel benzênico.
E aí, quando tem mais de um anel benzênico, que ele vai ser chamado de polinuclear ou polinucleado, você pode ter ele isolado, quando tem uma ligação ali, ó, ou quando tem algum composto entre eles, né? Algum elemento entre eles, desculpa, né? Ou quando ele é condensado. Então, quando no próprio anel, ele já faz a ligação para o outro anel, né? Então, aqui ele condensa, ó, aqui nesse caso você tem esse carbono fazendo uma ligação só com esse outro carbono, né? Aqui não, você já tem os anéis, né? De certa maneira já estão condensados, como ele fala aqui, tá? Então, dá para diferenciar que normalmente você vai ter essa separação entre os anéis, né? Então você consegue identificar um anel, outro anel. Aqui também você consegue identificar, mas é basicamente a aresta aqui, ó, é ligada à outra, né? É como se a parede de um tivesse ligado diretamente à parede do outro, tá? Então aqui você tem pelo menos dois carbonos participando dos dois anéis, né? Então aqui ó, você tem ó, esse carbono, esse carbono, esse carbono, esse carbono. Então você forma aqui uma linha, né, separando a, os dois anéis, né? Então eles se fundem aqui, basicamente, esse carbono faz parte desse como desse, né? Então são em cada anel aqui, ó, nesse anel você tem dois carbonos, e desse anel dois carbonos que fazem parte, tá? E aqui não, aqui você só tem um carbono de cada um, diferente desse aqui, que tem, ó, dois, tá bom? E aqui você tem, ó, classifica os seguintes compostos aromáticos segundo os critérios. Então, mononuclear, polinuclear ou polinuclear, no caso, separado ou condensado. Então, aqui, ó, aqui já não dá para classificar como... Eu já posso pular aqui para D, né? Aqui, ó, mononuclear, só apareceu um anel. Esse aqui também, ó, só apareceu um anel, ó. Apesar de que, mas aqui tem outro anel. Mas aqui você pode ter esse carbono de forma cíclica, mas isso aqui não é um anel aromático, né? Então aqui, ó, anel aromático você tem, ó, três ligações duplas aqui, ó, intercalando entre ligações simples, e aqui não tem. Então você tem apenas um anel aromático, então também vai ser mononuclear, né? Esse aqui, deixa eu ver. Então nesse aqui a gente tem, ó, dois anéis aromáticos, só que eles não estão condensados, eles estão separados aqui, ó. Tem um carbono, então ele é um polinuclear, só que separado. Tem três anéis, só que veja que eles só são ligados apenas por um carbono entre cada aqui, ó. Um carbono ligando a um carbono, que aqui é uma ligação, né? Então, ele é um polinuclear separado. Aqui, isso, acabei não identificando como nesse aqui, ó, na letra F, ó. Isso aqui também não é um anel aromático, só tem um anel aromático aqui. Então, ele é mononuclear. E esse outro aqui, perceba que diferente daqui, você tem um e um se ligando desse anel com esse anel. Aqui não, você tem esse carbono que faz parte desse anel da direita com o anel da esquerda e tem outro carbono. Então são dois. Então por isso que eles estão aqui, ó, ligados através da aresta. Então você tem o que? Um polinuclear, só que ele está o que? Condensado. Certo? Então, deixa eu ver o que tem mais aqui. Aqui seria uma representação, né? Aqui eram os termos que eu tinha colocado lá atrás, né? Então, a gente tinha falado sobre aromáticos, então contém anéis benzênicos, alicíclicos, não é acíclico, é alicíclico, é que que tem cadeia cíclica, mas não tem anéis benzênicos. Então, a gente tem os alicíclicos, alicíclicos, menino, e os acíclicos. Então, basicamente, o que aparece aqui é esse li. Então, acíclico é quando a cadeia não é cíclica, ou seja, aberta. E quando você tem um alicíclico, é porque ele é cíclico. Esse A não está negando ele ser cíclico, não. Mas o li aqui está salvando e dizendo, ó, ele é cíclico, mas não tem anel benzênico, ou seja, ele não é aromático. Tá? Alifático, cadeia aberta. Então, acíclico e alifático é a mesma coisa. E aromático quando tem um anel benzênico, né? Então, aqui, na verdade, a gente vai ter cadeia carbônica. Aí ela pode ser aberta ou fechada, né? Ou acíclica ou alifática. E é meio complicado mesmo. Dá um embrulho aqui na mente, mas vamos lá. E a cadeia carbônica a gente tem cíclica ou fechada. Então,
Na aberta, a gente tem com heteroátomo, se ele tiver heteroátomo, tem uma ligação dupla ou tripla ou tem uma ramificação. Então, essa aqui já é a primeira classificação, né? Que a gente tinha visto 4 classificações, mas qual é a primeira? Se ela é aberta ou fechada. Ela sendo aberta, se ela tiver heteroátomo, ela é heterogênea, se não, ela é homogênea. Se tem ligação dupla ou tripla, insaturada. Se não tem, é saturada. Se tem ramificação, é ramificada. Se não tem, normal ou não ramificada. Quando a gente pula para a cíclica, aí tem, incluindo um heteroátomo, porque aí você pode ter uma cíclica com um heteroátomo, igual essa daqui, ó. Aí ela seria o quê? Heterogênea ou homogênea. Ou heterocíclica ou homocíclica. Perceba que é heterogênea. Só que o termo heterocíclico é para fazer referência que ela é uma heterogênea, só que cíclica. Há alguma ligação dupla ou tripla, então você tem ela insaturada ou saturada, do mesmo jeito que essa daqui, ó. Insaturada ou saturada. Então a aberta pode ser com heteroátomo ou ligação dupla e tripla, do mesmo jeito que a cíclica pode ter heteroátomo ou uma ligação dupla ou tripla. Ou seja, podem ser classificadas em homogênea e heterogênea, insaturada ou saturada, certo? Da mesma maneira. Só que aí, veja o que diferencia aqui. A gente tem, ó, na cíclica, a gente não está classificando aqui ela em ramificada ou não, certo? Só quando ela é aberta. E na cíclica a gente vai para outro tipo de classificação, que é quando tem o quê? Um anel benzênico. Se tiver, é aromática. Se não tiver, a gente chama de quê? De alicíclica, né? Que é diferente de acíclica. Então, esse quadrozinho aqui vocês podem depois copiar, né? E podem fixar melhor essas classificações, tá? Então, a gente conclui essa primeira parte, né? De introdução à química orgânica.